terceiro vídeo, eu espero que o último, né? E espero que tenha sido interessante até aqui para você. E vamos continuar. Eu não sei, eu não lembro mais ou menos onde eu parei, mas como eu te falei no primeiro vídeo, as ideias estavam um pouco... mesmo colocando na ordem, é difícil de falar tudo isso sem parar para ler, sem parar para pensar, e eu estou tentando fazer isso. A minha fala é um pouco devagar, né? Por isso os vídeos ficam um pouco mais longos. Eu ainda não tenho eloquência de muitos youtubers aí que falam sem parar direto. Paro para poder pensar onde é que eu tô. E por isso os vídeos ficam um pouquinho mais longos, mas quem me conhece já está acostumado, quem não me conhece vai se acostumar. E vamos continuar. Eu até hoje não consigo entender como uma agulha passada em um vinil consegue produzir som. E se passar por aquele trecho tantas vezes quantas forem, vai produzir o mesmo som. Ou seja, o disco de vinil. O disco de vinil na época, basicamente, para quem não conheceu, e para quem conheceu, era um disco colocado numa vitrola, né, no reprodutor de disco. Você colocava uma agulha ali, essa agulha lia informações que estavam no disco de vinil e traduzia isso em música. Olha que incrível. Mas até hoje eu não consigo entender como aquilo funciona. Parece uma mentira. Isso não faz negar que exista o disco de vinil. Eu estou ouvindo o som, né? Agora, a ciência chegou até ali, a ciência foi além. A ciência poderia ter parado no disco de vinil? Poderia, né? Mas por que não colocar um disco a laser, né? E aí você tem um disco, você tem um leitor, e esse leitor lança um laser invisível que toca, e você não está vendo o laser, mas ele toca no CD, traduz aquilo ali em música, traduz aquilo ali em filme, em imagem, né? E você olhar para aquilo e dizer assim, isso aí tinha que acontecer, por que não? Será que não vai ter ninguém que vai olhar aquilo ali e vai falar assim, não, é impossível isso, um laser ler, e toda vez que ele passar por aquele ponto ele vai ler sempre a mesma coisa, né? Ou seja, isso não me faz ser um negacionista, me faz ser um cara cético, né? Mas eu nunca duvidei da existência de um CD, nunca duvidei da existência do vinil. Eu assisto filmes em CD em DVD, ouço músicas em CD e DVD, né? E a ciência foi mais além. A ciência já consegue fazer passar uma foto daqui para outra pessoa pelo ar, passar uma informação pelo ar. Ela poderia ter parado em transferências de dados a cabo, né? Mas não parou, né? A gente consegue hoje, tem Wi-Fi, tem Bluetooth, né? Tem WhatsApp, que a gente consegue conversar em tempo real com uma pessoa do outro lado do mundo. E é muito rápido. A ciência deve parar por aí, deve arrumar uma maneira melhor, ou teria que ter parado na época do telegrama, né? Enfim, a ciência está sempre se questionando e sempre procurando se aprimorar. E por que eu, ou você, ou um senador, ou um governador, né, ou um deputado, ou um presidente, ou um ex-presidente, ou qualquer pessoa que seja, vai querer interditar isso para não, isso aqui é ciência, além disso, o que passar disso não é ciência, né? Está parecendo a época da Inquisição, de Galileu, né? Se você pensar diferente disso, você merece prisão. O que a gente está assistindo nessa pantomima feita no Senado é exatamente a Inquisição da época da igreja lá, que coloca pessoas que pensam um pouco diferente, se questionam um pouco mais e se colocam na cabeça, e se tiver alguma coisa além disso? E se a gente puder adicionar mais uma coisinha nesse remédio X, e esse remédio X, além de curar o mal dos últimos 18 meses, né? Conseguir, além de curar, conseguir impedir e conseguir, além disso, curar a dor de cabeça, né? Quem é que pode dizer qual o remédio que é o certo, qual o remédio que não, quando deve se tomar ou não? Somente cientistas. Não é senador, não é deputado que pode dizer isso, né? Eles estão lá para poder debater leis, né? Poder colocar parâmetros,
Você pode até testar o remédio, mas dentro disso aqui, dentro dessas bases aqui. Você não pode ultrapassar uma base X ou Y para poder testar o seu remédio, ou para poder fazer um experimento, ou para poder extrair do solo uma substância que é proibida extrair. Né? O ser humano extraiu da natureza e conseguiu criar a bomba atômica, uma arma. Né? E tem testes. Né? Quem já viu um teste de bomba atômica, depois vai ver a agressão que é na natureza, né? Estourar uma bomba igual aquela. Agora, eu não posso pesquisar um remédio. E eu não estou dizendo que o remédio esteja certo, não estou dizendo que o remédio esteja errado, só estou dizendo o seguinte: o errado é interditar, o errado é dizer que isso iria contra a ciência, porque a ciência nunca foi de parar. A ciência está aí desde dos primórdios da Terra, né, que vai se descobrindo coisas, e pessoas sem PhD, porque não existia faculdade na época, não existia graduação, mas apenas um cara que pegava e se questionava e ia atrás de respostas, né? Caramba, não paro com esse né. Ia atrás de respostas e que são baseadas, a nossa vida hoje contemporânea é baseada na vida de pessoas que simplesmente eram questionadoras antigamente. Né? Isso é a ciência. E chegando aqui ao ponto final do vídeo, o que eu queria trazer com esse vídeo era poder trazer para a nossa informação esse senso de liberdade, liberdade de opinião, liberdade de você poder seguir a quem você quiser seguir, isso seja num contexto de religião, seja num contexto de um Instagram da vida, de um Facebook, né? O tempo vai dizer, como o tempo disse, mostrou várias vezes, como foi com Galileu, de que ele não estava errado. Né? As teorias dele não estavam erradas. E diga-se de passagem, no link você vai poder ler a informação. Galileu era um cara extremo, pelo que os os historiadores entenderam, pelas cartas dele e por relatos de outras pessoas. Galileu era um cara difícil. As cartas que ele redigia, que vinham a público, eram imensamente temperadas e palatáveis para que a gente pudesse conseguir compreendê-lo. Mas no trato pessoal, ele era um cara meio grosso, era um cara difícil de se lidar, né? Mas não era um cara que estava errado. Ou seja, querer dizer que uma pessoa, por ser grossa, né, por ser estúpida, ou por não falar do jeito que eu quero ouvir, não quer dizer que ele não tenha resposta. Né? E eu não estou defendendo aqui mais uma vez ninguém, só estou dizendo o seguinte: abram a mente para coisas que já aconteceram no passado, né, e que se repetem hoje em dia. Hoje em dia a gente ouve muito: mas o cara falou isso me ofendeu, e minha vida continuou normal. Não perdi meu emprego, não perdi um centavo, meu carro não quebrou, né, o sol não deixou de aparecer, a lua não deixou de aparecer, não choveu por causa disso, não fez mais calor por causa de uma palavra de alguém. Só que, levando em consideração, o cientista da época, né, onde a ciência da NASA, por exemplo, é baseada em cima do que ele falou. Né? Imagina se a NASA ainda achasse que o Sol girasse em torno da Terra. A NASA, o que teria acontecido com a NASA hoje em dia? Né? Será que ela teria conseguido chegar na Lua? Acredito que não. Então o que eu venho trazer é essa liberdade, né? De você olhar para o teu companheiro do lado e o cara não acreditar na mesma coisa que você acredita. Você pode dar até um toque. E se a pessoa não aceitar, vida que segue. Né? O tempo vai mostrar quem é que está certo, quem está errado, dentro das religiões, dentro dos pensamentos, dentro da ciência. Só que ciência não é uma coisa só. Haja visto que a nossa vida contemporânea hoje é baseada em pelo menos 3 cientistas. Né? Três ramificações da ciência: a do Big Bang, do criacionismo e do evolucionismo.
E quem é que vai dizer qual delas está errada? É você? Não sou eu. Eu tenho a minha convicção, tenho a minha crença, mas eu não posso impedir que as pessoas que tenham cada um sua crença, cientistas que tenham cada um seu modo de pensamento, impedir que eles avancem na pesquisa. Então deixa quem for pesquisador pesquisar, deixa quem for cientista praticar a ciência. Pessoas comuns conseguem comprovar o que às vezes a ciência apenas só acha ser verdade. Haja visto o caso do Fernão Magalhães, que era um navegador, não era cientista, e que ele comprovou que a Terra era redonda. Se ele não se aventura, se ele fala, depois dele ninguém pensa, não, a Terra é reta, né? E a gente deixa assim. Embora Sócrates, Aristóteles, Pitágoras tivessem... Sócrates, eu não sei se estou falando certo, mas Aristóteles e Pitágoras com certeza tinham as teorias de que a Terra era redonda, né? Mas não saíram em navegação. E quem saiu para navegar e para realmente descobrir foi uma pessoa comum, não um cientista. Então a ciência não está só na mão dos cientistas, né? A comprovação científica também não está na mão dos cientistas, e com certeza a ciência não está na mão de deputado, senador, presidente, ex-presidente ou qualquer pessoa que seja, né? Não está só na mão deles. Não quer dizer que um presidente, um ex-presidente não possa falar algo dentro da ciência que esteja certo, né? Não quer dizer que tudo isso que ele diga esteja errado. Chegamos no final, conseguimos. Deixe seu like, seu dislike, ative a notificação, né? Se inscreve no canal para poder dar relevância. Se tiver dúvida, aqui embaixo na descrição dos vídeos tem as fontes de onde eu tirei o escopo para poder fazer esse vídeo. E se inscreva no canal para poder dar relevância. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Fiquem com Deus e um abraço.